Olá, Shalom, bem-vindos a uma edição, mais um podcast do Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel. Eu sou Raquel Rachevski Scapa, e aqui estão as formas de você entrar em contato conosco, seja pelo nosso Instagram, que é Voz de Israel, ou o nosso canal no YouTube, que você já está assistindo, que é o programa Voz de Israel Rádio. Também você pode escanear esse código aqui à direita para entrar no nosso grupo de WhatsApp. É grupo, não canal, onde você pode também ter acesso às notícias de Israel. E também nós temos o nosso canal no, no WhatsApp, novo canal. Você pode pedir o código ou pedir o link para entrar. Esse é um canal silencioso, ou seja, a qualquer hora que você entrar, a qualquer momento que você entrar no canal, você terá acesso já às notícias, inclusive as anteriores, tudo que está no canal. 213 dias de guerra, 132 reféns que ainda estão na faixa de Gaza, isso porque o corpo de um já foi resgatado, infelizmente. É, não sabemos quantos dos reféns ainda estão vivos, mas, de toda forma, essa situação. E ainda continuamos a exigir que eles sejam trazidos de volta. Ontem, no domingo, ou seja, com o pôr do sol do domingo, e hoje, todo dia, marcamos o dia do Holocausto, dia em que lembramos os 6 milhões de judeus que foram massacrados pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de eu seguir adiante, com outros detalhes e com outras notícias, um detalhe interessante sobre o dia 7 de outubro. O que tem a ver eu falar de 7 de outubro agora, quando estou falando do Holocausto? No dia 7 de outubro de 1944, foi quando aconteceu a revolta do Sonderkommando. Quem era o Sonderkommando? Eram os jovens judeus que eram responsáveis por exemplo, retirar as cinzas dos corpos dos judeus que eram cremados nos fornos nazistas. E no dia 7 de outubro de 1944 foi quando houve essa revolta do Sonderkommando, ou seja, desses judeus, contra o regime do campo de concentração de Auschwitz, campo de extermínio. A revolta, claro que não teve resultado, eles foram todos assassinados, todos massacrados, mas uma coisa que marcou é que eles deram força a outros para levantarem a cabeça e não simplesmente serem levados ao cativeiro. Isso foi em 44. 7 de outubro de 2023 é quando aconteceu esse grande massacre que aconteceu em um dia, de mais de 1.200 pessoas num só dia, massacrados pelos terroristas do Hamas. Então, essa é a conexão desse dia. Ontem, dia 5, outra coisa que aconteceu, os palestinos, o Hamas, na faixa de Gaza, lançaram foguetes contra a passagem fronteiriça de Kerem Shalom. Na, é uma passagem na fronteira com a faixa de Gaza, Israel, que esteve fechada por algum tempo. Não passavam, em tempos antes da guerra, passavam caminhões de alimentos e outros equipamentos de Israel para a faixa de Gaza, inclusive para os mercados da faixa de Gaza. Porém, com o início da guerra, esse ataque, essa passagem foi fechada e há alguns dias reabriram para possibilitar a passagem de ajuda humanitária de Israel para a faixa de Gaza, para os civis da faixa de Gaza. Só que eles lançaram, os palestinos lançaram
foguetes e atingiram os soldados que estavam ali, matando 4 deles. Outros ficaram feridos, ou seja, um total, aparentemente, de 7 ficaram feridos, 4 morreram. Estes são seus nomes: Michael Rosal, Ido Tastar, Reuven Marek Assurim e Tai Shavit. E, novamente, Israel voltou a fechar a passagem de Kerem Shalom, que levava ajuda humanitária para os civis da faixa de Gaza. Bom, isso na faixa de Gaza. Nessa região aqui do sul da faixa de Gaza, bem no sul, aqui mais na ponta, podemos dizer, Israel iniciou a evacuação da população civil dessa área aqui em vermelho, que está marcada com 270. Essa área está sendo evacuada, ou seja, daqui dessa região que as tropas do exército estão evacuando a população civil da faixa de Gaza para a região norte da faixa de Gaza, ou seja, mais para aqui. Não sei se vocês estão olhando bem onde está a região desses números 2.230, etc., etc. É mais o norte da faixa de Gaza. Mas essa partinha amarela no mapa é a área que o exército de Israel quer expandir como sendo a área de ajuda humanitária, ou seja, transferindo os civis que estão nesta região vermelha para a região amarela, que é a expansão, toda a região aqui em branco, vocês veem aqui em cima da tela, os números 89, 88, 89, 90, até 96. Israel quer expandir essa pequena área para tudo que está marcado em amarelo, transformando tudo isso em a área humanitária, ou seja, a área na qual as pessoas ali, os civis ali, receberão realmente ajuda humanitária. E isso o exército de Israel reforçando ou tendo fazendo tudo para reforçar que isso aconteça. É claro que essa evacuação de civis dessa região de guerra, onde Israel provavelmente irá atacar e onde sabemos que nos túneis aqui embaixo, Yahya Sinwar está cercado de civis israelenses, os nossos reféns, ou seja, os nossos filhos, filhas, nossos cidadãos, que são os reféns deles, do Hamas. É nessa área vermelha que ele está concentrado, e é dali que Israel quer retirar os civis da faixa de Gaza para poder terminar o trabalho. E é claro que, por evacuar os civis daqui, Israel está sendo criticado. Agora, é interessante que depois que Israel começou a evacuar essa área de civis, o Hamas fez um anúncio duplo hoje. Eu já vou falar mais disso, mas antes, com relação ainda a essa evacuação dos civis da faixa de Gaza, aviões da Força Aérea de Israel lançaram hoje folhetos dos seus aviões na região aí de Rafah, ou Rafah, como é conhecido em toda a imprensa mundial. Aqui à direita estão os folhetos em árabe, com as instruções de evacuarem, estão mostrando para onde eles devem ir, etc., etc., mostrando o mapa, basicamente, um pouco diferente do que eu mostrei antes, dizendo que toda essa área aqui será humanitária. Isso é o que está escrito no folheto. O que vocês veem aqui à esquerda da tela, esses pontinhos brancos, são os folhetos que os aviões da Força Aérea de Israel lançaram na faixa de Gaza. Bom, voltando a falar dos reféns das negociações, nas últimas semanas,
Aconteceram várias reuniões no Cairo entre representantes do Hamas, representantes do Egito, do Catar e também da CIA e de Israel. As negociações entre Israel e o Hamas eram indiretas, ou seja, através dos mediadores, Egito e Catar. E o Catar, inclusive, anunciou que se o Hamas não aceitasse as condições do cessar-fogo, as condições do acordo que estão negociando com Israel para que o Hamas liberte os reféns, e Israel, por outro lado, faça cessar-fogo e liberte também das prisões os palestinos, os terroristas que estão nas prisões em Israel. Qatar havia anunciado que iria expulsá-los do Qatar. Então, os líderes políticos do Hamas, que estão vivendo muito bem em hotéis de luxo no Qatar, anunciaram, ok, podemos sempre passar a Jordânia. Na Jordânia disseram, para cá vocês não vêm. Então, Tayyip Erdogan, da Turquia, disse, ok, vocês podem vir para cá. E, bom, aparentemente, hoje, quando começou a evacuação, de repente, o Hamas anunciou, vamos cancelar as negociações, não aceitamos nada, e logo depois anunciaram, sim, nós aceitamos. Aparentemente, o Egito e o Catar alteraram os termos do acordo que foram aceitos pelo Hamas, que são um pouquinho mais tênues, um pouquinho diferentes do acordo que Israel aceitou. Agora, essas alterações feitas no acordo foram feitas sem consultar Israel. Israel ainda está estudando as condições, mas aparentemente sim. Falando do Líbano, ou melhor dito, da fronteira do Líbano, com o norte de Israel, o Hezbollah, órgão terrorista, também apoiado pelo Irã, assim como o Hamas. O Hezbollah lançou foguetes, nesses últimos dias, uma barragem de mais de 30 foguetes ontem, mais de 30 no fim de semana, hoje também. Atingiram casas, residências, edifícios, estruturas em Metula, no norte de Israel. Metula é bem essa ponta ali no norte, também as proximidades de Safed e também a região de Kiryat Monaki também. Essa é a ponta, o norte de Israel. Então, Hezbollah atingiu ali estruturas, Israel contra-atacou e o Hezbollah lançou novamente foguetes e mísseis antitanque contra Israel. Então, estamos nessa todos esses dias. E estou tentando acompanhar aqui, ver se alguma coisa muda, mas aparentemente o norte, os residentes do norte, lembrando que todos os residentes aqui da fronteira norte com o Líbano foram evacuados de suas casas, são como refugiados em seu próprio país. Também aqui as fronteiras israelenses, as comunidades israelenses ao longo da fronteira com a faixa de Gaza também foram evacuados desde 7 de outubro. Muitas comunidades foram destruídas aqui. No norte, a cidade de Metula, que geralmente tem por volta de 15, 20 mil habitantes, está com 20 mil, 20 habitantes, que são os que estão tratando de cuidados das residências, guardar alguma coisa. Várias comunidades agrícolas ao longo da fronteira com o Líbano, lá no norte, também foram evacuadas e poucas são as pessoas que ou vêm do hotel de algum ponto do país, do centro do país, para cuidar, por exemplo, de suas plantações, dos seus animais, não animais de estimação, animais que não
por exemplo, ovelhas, cabras, vacas, galinhas, toda a produção agropecuária de Israel, basicamente, está concentrada ali no norte. Eh, Essas pessoas, os habitantes ali, eh, foram evacuados. Eh, Bom, esta situação nós vamos fazer hoje um pouquinho mais breve essa edição de notícias, para que vocês tenham realmente o tempo de se concentrar e ouvir exatamente tudo. Agora quero convidar a cada um de vocês a entrarem no canal e assistirem o vídeo que subimos hoje sobre o Holocausto, que foi hoje. Semana que vem, eh, também será toda essa semana, na verdade, é uma semana assim complexa. É, Se hoje lembramos no dia 6, os 6 milhões de judeus que pereceram, que foram assassinados no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, então agora, a partir de hoje, já começam a falar dos soldados que morreram nas guerras de Israel. Até 7 de outubro, eram mais ou menos 24 mil soldados, policiais, membros do serviço secreto, etc. Tudo isso. A partir de 7 de outubro, já o número subiu e continua subindo. Eu estive há 2 semanas, mais ou menos, num local que se chama o Hall da Memória. Não me lembro se eu falei, se eu comentei isso aqui, mas certamente escrevi um post no Facebook sobre isso. Esse Hall da Memória é um local com pedras. Cada pedra tem um nome. E ao lado de cada nome tem uma vela para a memória. Esses nomes são os nomes dos mais de 25 mil soldados que morreram defendendo Israel. Não só soldados do exército, de todas as forças de segurança e de defesa de Israel, inclusive a polícia, o Mossad, o Shin Bet, os serviços de segurança em geral, e também a polícia de fronteira, claro, que nos ataques terroristas que acontecem em Jerusalém, infelizmente, são esses policiais, os policiais da fronteira, que são os que estão na frente, é, e que são atacados. Então, isso nesse dia. Agora, no Hall da Memória, o que nos contaram, o que nos mostraram também, que desde 7 de outubro, o número de 24.700, uma coisa assim, subiu para mais de 25 mil, que continuam hoje. Por exemplo, falamos desses 4 soldados que morreram ontem no ataque do Hamas. E, infelizmente, agora, essa semana, em Israel, é quando começamos a falar das vidas de cada um desses mais de 25 mil que caíram nas guerras, inclusive nessa guerra que ainda está acontecendo. E é uma semana sombria, triste, complicada. Sim, se fala das histórias de heroísmo durante a guerra, as guerras, mas também se fala das vidas deles, também como caíram, como morreram. Isso na segunda-feira. é, na segunda-feira, sim. É, e na, ou seja, no de, dia 12 de maio, domingo, é o que se chama de Erev Zikaron, é a véspera do
Yom HaZikaron, do dia da memória. O dia 13 é o dia em si, e o dia 14 de maio, que esse ano, interessantemente, condiz com a data do calendário gregoriano, dia 14 de maio, esse ano, é o dia da independência. Agora começa tudo, como tudo em Israel, como tudo no calendário judaico, começa com o pôr do sol de um dia e termina depois do pôr do sol no dia seguinte. Então, aqui também, o pôr do sol no dia 12 começa o Yom HaZikaron com uma sirene às 8 horas da noite, começando as cerimônias. É, às 11 horas do dia 13, 11 horas da manhã do dia 13, também haverá uma sirene, quando as famílias de todos os soldados, de todos aqueles que morreram nas guerras, estarão nos cemitérios militares, etc., para as cerimônias. E na noite, às 8 horas da noite do dia 13, há essa passagem interessante, meio sem nenhuma lógica, é, mais ou menos sem nenhuma lógica, de tristeza profunda para uma explosão de alegria, que é o dia da independência. Mas isso tem uma razão. Citando Winston Churchill, ele disse: um povo que não lembra o seu passado, isso é mais ou menos parafraseando o que ele disse, um povo que não lembra o seu passado, ou não honra o seu passado, não tem futuro. Então, no dia da independência, que é a maior alegria por termos uma nação, por termos um país que não tínhamos na época da Shoah, do Holocausto, é um dia muito alegre, mas não podemos esquecer o sacrifício de todos os soldados. Tanto é que os números de mais de 25 mil não começam um pouquinho antes ou com a independência de Israel, mas começam por aqueles que lutaram para defender os colonos judeus que aqui estavam, porque sempre houve presença judaica, sempre houve presença de judeus na terra de Israel, mesmo antes da declaração da independência do moderno Estado de Israel em 1948. Sempre houve presença judaica aqui. Então, os colonos judeus que morreram aqui já nas lutas com os turcos ou com os árabes, já são contados de 1800 ou seja, muito antes da fundação do moderno Estado de Israel. É, e olha que ainda tem quem tente dizer que o povo judeu não tem conexão com essa terra, que continuem tentando, com todo o antissemitismo que tem subido, tem escalado, não só no Brasil, como também em toda a parte do mundo, inclusive Estados Unidos, que é muito preocupante. Europa já nem falamos. Hoje, por exemplo, em Malmö, na Suécia, onde está por começar, hoje à noite está começando, a competição europeia de música, da qual Israel participa já há muitos anos, a competição que se chama Eurovision, é como uma competição musical do continente. E a representante de Israel vai fazer a sua apresentação na quinta-feira, mas os protestos contra Israel, as exigências de que Israel seja expulsa da competição, não porque a música é ruim, não porque a cantora tem algum problema, não, é porque é Israel, ponto. É porque, por causa do que Israel faz na faixa de Gaza, do chamado, como eles chamam, genocídio, que eles acusam Israel de fazer na faixa de Gaza. Genocídio? E os folhetos que Israel lançou para evacuar a população, para proteger a população civil da faixa de Gaza. Outro exército faz isso?
Não. Estados Unidos fez isso alguma vez no Iraque, no Afeganistão? Não, nenhum exército. Avisa a população civil: retirem-se porque vamos atacar. Uh-uh. Bom, de toda forma, essa é a situação. É claro que, pelo menos até agora, a cantora israelense na competição que está acontecendo na Suécia, porque a Suécia venceu ano passado, a cantora israelense está firme, vai se apresentar na quinta-feira, é, e bom, esperamos. Os protestos têm aumentado mais e mais, seja na Europa, como já disse, Estados Unidos, Brasil, é, e sim. Agora, falando do Brasil, para encerrar, é, estamos aqui falando de Israel, mas com o coração lá no sul do Brasil, acompanhando a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu, pessoalmente, tenho muito interesse na melhora, ou seja, na segurança de todos que estão no Rio Grande do Sul, um pela família, dois pelos amigos, irmãos, amizades, os conhecidos. Então, estamos aqui em oração por vocês, no Rio Grande do Sul. É, e se eu sei que tem muitos movimentos, muitas iniciativas para ajudar a população lá no Rio Grande do Sul também, com as inundações que aconteceram. Então, eu não sei, eu não vou dar aqui nenhuma em específico, mas sim, recomendo. Busquem ou qualquer coisa escrevam para o nosso e-mail, e se alguém quer ajudar de alguma forma lá no Rio Grande do Sul, então escrevam que eu vou ver como passar a vocês as informações. Agora sim, realmente para terminar o programa de hoje, eu quero recomendar aqui duas iniciativas com relação à saúde mental, saúde emocional, das pessoas que têm sofrido por causa da guerra, por causa da situação. Um é o nosso projeto Bálsamo do Guiladi, que tem conexão com psicólogos do Brasil, que tem atendido gratuitamente pessoas aqui em Israel. Todos os detalhes você pode escrever para o nosso e-mail. Agora, se você escreve para o nosso e-mail, programa Voz de Israel, @gmail.com, não envie um e-mail vazio, ok? Escreva alguma coisa no título, interesse em, ou pergunta. Escreva conteúdo no e-mail. Não envie um e-mail vazio, porque eu não sei o que você quer. Então, por favor, escreva. A outra iniciativa que é muito legal tem muitas pessoas que cuidam, por exemplo, de pessoas idosas, ou até mesmo pessoas que são cuidadoras, como psicólogos, psiquiatras, vivendo aqui em Israel, cuidam de outros e precisam eles mesmos de cuidado. Então, tem aqui a iniciativa da Rossana Aronson, que ela é também psicóloga, falando do bem-estar do cuidador. Então, aí estão os detalhes. É, realmente recomendo esses dois projetos do programa Voz de Israel. Para os dois, inclusive, você pode escrever qualquer coisa, mas especifique para que você, qual é dos projetos e o que você quer. Mas um é o Bálsamo do Gladi, para quem está em Israel e quer atendimento psicólogo, atendimento de psicólogos do Brasil, perdão, seja mental, emocional. Então, escreva-nos. E o outro, se você é cuidador e precisa de atendimento também, então escreva aí está o Círculo de Cuidado no gmail.com, ou também para o programa Voz de Israel, que eu passo os detalhes.
Nós vamos ficando por aqui. Quero novamente agradecer a todos vocês que estiveram aí assistindo. Mantenham contato, compartilhem, compartilhem esse vídeo, inclusive compartilhem o canal e nossas informações. De que Façaba Israel, sou Raquel Rochevski Escapa. Shalom e até a semana que vem.